Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49€ de desconto. Todas as semanas, a nutricionista Mariana Chaves esclarece dúvidas de ouvintes num episódio extra aqui do Aprender a Comer. Já sabe que pode enviar as suas questões para marianachaves@observador.pt. Na semana passada falamos de frutos secos, uma dúvida do Gonçalo, mas ele lançou-nos aqui algumas dúvidas e vamos aproveitar uma outra também do Gonçalo, não é? Ele quer falar do pequeno almoço salgado. Isto quer dizer que tem de ser folhados? É a pergunta dele. E se calhar não é? O pequeno almoço salgado não quer dizer que seja folhados. Exato. Até porque eu não tenho muito boa impressão dos folhados. Já me vais esclarecer se estou correto ou não. Pois, olha, sem dúvida que pequeno almoço salgado não quer dizer que estejamos a aconselhar folhados. Essa é uma confusão habitual quando nós descrevemos alimentos salgados. Cá está, pela personalidade alimentar de cada um. Folhados é tudo que tem massa folhada? É tudo que tem massa folhada, okay. Exatamente. É as merendas, é os croissants folhados. Aliás, ele põe exatamente essas perguntas. Merendas, folhados de salsichas, chamuças. É assim que ele põe a sua questão. Empadas também, não é? Também entrariam para aqui. Mas a verdade é que são opções de pastelaria, normalmente, não é? Que são ricas em gordura. Mas esta ideia de que um pequeno almoço salgado é saudável, que cá está, ele trouxe isto depois de ter dado a vista de olhos no livro da Revolução da Glicose, ou seja, um livro que tem como objetivo ajudar as pessoas a terem uma glicémia estável, os valores de açúcar no sangue estáveis, e uma das ideias que ela aposta no livro é esta, de que o pequeno almoço deve ser um pequeno almoço salgado. Mas essa ideia tem por base o quê? Que nós optemos por um pequeno almoço que é rico em proteína e em gordura saudável, e não na pastelaria. Portanto, faz todo o sentido a pergunta. Atenção, não é de desvalorizar. E nós temos que começar a pensar que, se gostamos do sabor salgado, do padrão salgado, há opções saudáveis para o salgado. Para pequeno almoço, para lanche, etc. Há opções. Portanto, não temos logo que ficar a achar que estamos a falar da pastelaria. E quais são os bons exemplos de salgados para metermos aqui no nosso pequeno almoço? Olha, então, os ovos são sempre uma boa solução de salgado. Os queijos magros, para quem é vegetariano, os tofus, que podem ter muito tempero e podem ser uma pasta, como pode ser numa consistência como se fosse queijo. O iogurte magro, o abacate, o azeite utilizado. Por exemplo, eu gosto muito de fazer uma coisa que chamamos de manteiga de manjericão ou azeite de manjericão. Já falámos aqui também no Aprender a Comer, que é triturar o manjericão com azeite e pôr no frigorífico. E ele fica com uma consistência como se fosse manteiga. E eu, na verdade, posso até barrar aqui o meu pão com essa manteiga de manjericão que tem um sabor salgado. Os frutos secos que falávamos na semana passada, por exemplo, também é salgado. Ou seja, faz-nos pensar num pequeno almoço que tem um travo mais salgado. Mas, normalmente, quando ela se refere a estes pequenos almoços salgados, também se está a referir a colocarmos aqui alguns vegetais, atenção. E depois, claro, ela dá ali uma perninha numas dicas que ela não é nutricionista e, portanto, eu aqui discordo um bocadinho, de opções como os ingleses fazem no pequeno almoço salgado, portanto, as salsichas, etc. Nós sabemos que as salsichas e carnes processadas fazem parte da lista de alimentos que podem aumentar o risco de alguns tipos de cancro e, portanto, o consumo não deve ser aconselhado, muito menos de forma diária. Deixa-me esclarecer aqui uma dúvida agora minha. Quando falamos bons exemplos de salgado, falaste no ovo, no queijo magro, nos frutos secos. Falamos no seu estado natural. É que eu lembro-me, por exemplo, de haver um hábito de abrir o ovo a meio e meter-lhe sal, não é? Sim. Não estás a falar de adicionar sal a nenhuma destas opções. Eu não estou a falar de adicionar sal. O queijo sal. magro também é usual fazerem, não é? Deitar sal ou às vezes pimenta por cima do queijo. Sim, não estás a falar disso. Não, olha, pimenta é muito bem-vinda e é um sabor salgado. Utilizares, por exemplo, Até nos frutos secos também há os frutos secos salgados. Sim, não te estás a referir a esse. Todo, até porque quando compramos os frutos secos salgados, eles já foram
fritos previamente, portanto isso é um alimento que não é saudável. Ok. Os frutos secos têm que ser de estado natural ou torrados, porque torrados também podem ser. Mas imagina, isso que estás a falar do queijo fresco. O queijo fresco, eu sou muito apologista de que lhe demos sabor, porque ele realmente tem um sabor super suave e que quase que não entra Quase neste que não padrão tem sabor, salgado, sim. não é? Pronto, portanto, a pimenta é super útil. Gosto muito de puxar por orégãos, tomilho, coentros desidratados, que é uma excelente fonte de cálcio, por exemplo. Ou seja, íamos buscar mais valias para colocar neste queijo. E o azeite também. Sempre que pomos azeite numa comida, isso faz-nos pensar em sabor salgado, em padrão salgado na boca. Os ovos cozidos, ovos mexidos, ovos escalfados, ovos estrelados com muito pouca gordura. E, portanto, o que estamos a falar aqui, basicamente, pequeno almoço salgado saudável, é sair um bocadinho do esquema de comer apenas uns cereais ou sempre com padrão doce e com muita fruta. Atenção, alguma fruta sim, mas não muita fruta. E porque aqui há alguma fruta, é importante também contextualizar isto, que é, a fruta é um alimento saudável. O que queremos é, há pessoas que me dizem, bom, eu para despachar como uma peça de fruta no pequeno almoço e saio. Isso não é um hábito saudável. O pequeno almoço é suposto ter alguma proteína. É das dicas mais importantes. E, portanto, se tem que ter proteína, só uma fruta não dá. Agora, se eu tenho o meu queijo, o meu iogurte, o meu tofu, um ovo e também com uma fruta, um bocadinho de fruta, aí já está bem. Só para não ficar aqui esse mal entendido. Vamos então tentar aqui dissecar o folhado, não é? Com um bisturi. O que é que temos lá dentro? Eu tenho medo desta pergunta. O que é que está lá dentro no folhado? Olha, está a farinha branca refinada, não é? No seu estado mais refinado possível. Está muita gordura, porque só assim é que se pode fazer um folhado. E nós todos queremos crer que é manteiga, e se calhar assim nos folhados de maior qualidade até pode ser feito com manteiga, mas frequentemente não é. Frequentemente é com margarina, óleos vegetais refinados, ou seja, gordura trans no seu estado puro. Salvo seja porque ela não existe na natureza assim, ela é transformada na indústria. Portanto, essa gordura trans é associada a um aumento de risco de muitas doenças cardiovasculares, de diabetes, de doenças neurológicas. É aconselhado pela Organização Mundial de Saúde que o consumo seja quase zero de gorduras trans e, portanto, eu acho que define bastante o folhado. Depois, sal em excesso, quase certeza, não é? Sem dúvida, sal em excesso. Porque sabes que quem tem o padrão mais salgado dentro dos doces gosta daqueles que são mais folhados. Porque são mais salgados. Porque são mais salgados. E depois não tem aquilo que precisamos num pequeno almoço, que é proteína e fibra e vitamina C. Nada disso lá está dentro. E é engraçado que há estudos a dizer que nós temos mais apetência, Nelson, para alimentos saudáveis no início do dia. E isto é importante. Versus noite, não é? E portanto, nós até falámos disto num programa, não sei se te lembras, que falámos de brunch. Esse programa chama-se Como Tornar o Brunch ou Pequeno Almoço Equilibrado. Em que nós falámos de várias hipóteses de pequenos almoços e as conjugações boas. Se quiserem vão lá dar uma vista de olhos. Mas eu acho que é importante nós termos sempre, aproveitarmos estas dicas da seguinte forma. Se realmente nós temos mais apetência para pequenos almoços saudáveis, e se calhar o final do dia, como muita gente diz, é a hora do lobo, a hora mais difícil de controlar, então vamos tentar optar no início do dia realmente para as opções saudáveis. Portanto, se vocês têm um familiar que sai de manhã para ir ao café, comer o seu folhado e beber o seu café para começar o dia, falem-lhe disso. Opta por um pequeno almoço mais saudável. Deixa isso para o fim do dia ou para o jantar ou para de vez em quando vá. Vamos pôr assim. Porque se calhar essa será a melhor maneira de tirarmos partido daquilo que o nosso corpo pede. Esclarecemos aqui mais uma dúvida, neste caso do Gonçalo. Envie as suas para marianachaves@observador.pt. Todas as semanas há um episódio do Aprender a Comer só com dúvidas dos nossos ouvintes. À terça-feira temos o formato habitual e na próxima terça vamos falar do Dia Internacional Sem Dieta. Isto existe? Existe. Olha, porque toda a gente pensa na nutricionista como se fosse a protagonista da dieta, não é? Que todos os nutricionistas querem que as pessoas façam dietas. Está errado. Está errado. Nós temos que descobrir como comer melhor sem estarmos constantemente a pensar em começar do zero. Ou seja, eu amanhã começo a minha dieta. Não. Vamos ter hábitos e padrões saudáveis para nós, de forma individualizada, para podermos ser consistentes. E é disso que vamos falar. E não estar em dieta, ser só a alimentação saudável. Exatamente. É essa a ideia. Muito bem. Ouçam sempre o Aprender a Comer, quer este episódio dedicado só a dúvidas de ouvintes, quer os outros que têm todas as semanas um novo tema com a Mariana
Joana Chaves, aqui na Rádio Observador, no site do Observador e nas plataformas de podcast. Até lá! Até lá, Nelson.